Diga-me. Essa questão do cálcio, então, a aplicação dele, a melhor momento para se fazer seria na aplicação do início da brotação? Eu, depois disso aqui, eu estou usando cálcio direto. Tá. Não estou nem olhando se é antes ou depois. É formação de lamela média, ou seja, a formação da parede da célula. Quer seja ela um broto novo ou a manutenção da célula, porque ele não move, né? Onde ele caiu, ele ficou. Por essa teoria de imobilidade. Tá? E a composição dele é 1500, né? O nitrato de cálcio, no caso. Não, deve ter nitrogênio em algum lugar. Ah, tá. Ah. Porque se tu usa o cálcio com os outros elementos, usa bicho. Funciona isso? É o bicho, é o bicho. Segura o bicho. Voilà. Usa o nitrato de cálcio, por exemplo, com adubo complexo NPK, e tem muitas vezes o K, o potássio, que é a forma de sulfato. É. Então lá tu provoca uma reação que é o gesso. Sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio que nas plantas fica tudo branca. Por isso a maioria dos fertilizantes não tem cálcio. Você tem de usar separado. Mas eu uso cada semana, cada vez que faz irrigação, eu pego, por exemplo, na período de um mês, eu uso os adubo completo em irrigação. Uma vez por mês, eu coloco o nitrato de cálcio e o nitrato de magnésio junto, sem o outro, e uma vez por mês eu lavo as plantas com água pura, para evitar a salinização. Isso é o que eu faço em minha orquídea. Não é uma regra para todos, tá? É meu. Sim, senhor. Yo diría que hay que tener un poco de cuidado con el uso del calcio, porque es un catión alcalino que me va a elevar el pH del medio de cultivo. El pH del medio de cultivo, para que los elementos sean aprovechables, debe ser 5,5, 6 de pH. Si yo uso mucho calcio, quizás una vez por mes, puedo estar elevando el nivel de pH. Quizás podría ser más indicado para Paphiopedilum y menos indicado para Cymbidium, que quiere un pH más ácido. Bom, posso continuar? Bom, desculpa, Maluf. Bom, no meu caso, quando uso o cálcio, eu estou medindo o pH da água antes e depois. Eu uso na água a 6 de pH, tá? E também eu estou medindo o CE. Trabalho com uma CE de 500 a 700, não mais. Tá? E outra coisa, é verdade que pode existir, tá bom, obrigado, pode existir um excesso de cálcio, me aconteceu ao nível de seedling, de ver aparecer excesso de cálcio nas folhas novas, de certos cruzamentos, nem de todos, tá? Mas a folha, você vê um excesso de cálcio quando as folhas não se abrem mais, ficam fechadas, tá? Então lá tem que parar, tem que ir com um pouco mais de cuidado. O problema é que tu tem que conhecer as condições desse orquidiário, desse microclimático que está lá dentro. Foi o que eu falei na primeira coisa. Se você não conhece seu orquidário, é teu só, é só teu. Se você tem de conhecer o teu orquidário. E tem que conhecer também os lugares do orquidário. Lógico, lógico. As barreiras terradas do orquidário reagem diferentemente do que o meio. Do orquidário. Exceto os cantos. Os cantos. O cloreto de magnésio, o potássio. O cloreto de magnésio com o nitrato de cálcio, assim, pode ser misturado? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Pode.
O problema é sulfato. É? O problema é sulfato. Você não pode misturar cálcio com sulfato. Porque a maioria do potássio que você usa é sulfato de potássio. Se você põe cálcio, ele vai precipitar em forma de gesso. Como eu preparo o fertilizante na caixa d'água e toda vez que eu vou aplicar, eu preparo e espalho o fertilizante todo na caixa d'água, tá? Eu não estou tendo problema com precipitação. Nem na caixa d'água, nem na planta. Mas tem de ser rápido, porque se deixar, vai reagir. De acordo com o pH. Tá? O pH entre 6 e 7, pelo menos te dá o melhor rendimento de absorção dos elementos do fertilizante pela planta. Bom, eu estava lá no magnésio, né? Magnésio. Bom, magnésio consiste na clorofila, é parte da fixação do nitrogênio. Tá? Sem magnésio não tem fixação de nitrogênio na clorofila, por isso é importante. E a falta, a ponta das folhas ficam esbranquiçadas e curvas. Bom, esses elementos são os micros, tá? Isso é falta de boro. O excesso de boro, as flores ficam vitrificadas, ficam rígidas, ficam muito feias com excesso de boro. A falta de boro enruga as folhas. Quem usa fertilizante orgânico precisa prestar atenção se estão usando farinha de osso ou farinha de ostra. Farinha de osso é puro cálcio. Farinha de ostra tem muito potássio. Boro, perdão. Tem muito boro. E pode prejudicar a flor. Clorofila. Só para explicar o magnésio. Isso aqui é tudo para explicar o magnésio. Tá? Magnésio é um elemento de todo o complexo da clorofila. Clorofila é a designação do grupo de pigmentos que fazem fotossíntese, ou fotossintéticos, né, que reagem por causa da luz, foto, e formam cloroplastos, que são o miolo da célula. Essa é a fórmula, mas para ficar melhor identificada, tá, tudo que é preto é carbono, tudo que é branco é hidrogênio, tudo que é vermelho é oxigênio, azul é nitrogênio, e lá no meio, fixando o nitrogênio, é magnésio. Então, para a fixação do nitrogênio, para a formação de clorofila, você precisa ter uma certa concentração de magnésio para fixar a clorofila. Clorofila confere o verde, encontra nas membranas da planta, são as esferas verdes. E aquilo que eu mostrei esquematizado, que seria a labela média, essa é uma fotografia microscópica, tá? Cloroplastos, que formam a célula, e essa parede que tem em volta é a lamela média, que é puro cálcio. Por isso a importância de cada elemento dentro do conceito de fertilizante. Tá? Bom, isso é lá no nosso canto, né? Quando você tem umidade do ar e temperatura alta, você aumenta a absorção de nitrogênio, mas diminui a absorção de cálcio. Umidade do ar e temperatura baixa, diminui nitrogênio
e tem acúmulo de enxofre. Oscilação de temperatura diminui boro e cálcio. E o pH acima de 7, na aplicação, diminui ferro, manganês, molibdênio e zinco. Isso eu não vou falar. Ninguém vai falar de põe vaso plástico, põe vaso de barro, porque o pessoal iniciante aqui, acho que já está, que nem eu, já está bem ciente. Mas vamos falar de replantio. Isso é uma Leliocatleia, que hoje é chamada de Cattleya Itaipava. Eu deixo essa bem para saber que está na hora da cerveja, né? A Itaipava é sinônimo de cerveja, está na hora de acabar esse treco. Mas eu falo isso pelo seguinte: por que aquele negócio de raiz antes da floração e raiz depois da floração? Porque tem 3 coisas que matam planta, orquídea. Uma é por afogamento, que nós já vimos. A outra é por inanição, falta de fertilizante. E a terceira é por ganância. E a ganância mata a planta mesmo. Você compra uma mudinha, tem 2 frentes. O que você chega em casa, faz o quê? Pau. Corta e já tenho 2 vasos. Cortou na hora errada. Mata as 2, né? E isso aqui explica um pouquinho. Isso é uma Itaipava, uma Cattleya Itaipava. Floração. Olha o enraizamento. Soltou toda a raiz e está lá a flor. Como a raiz absorve todos os nutrientes necessários, ou 90% disso, para a flor, então ela está feliz da vida. A flor está se sustentando pela própria absorção de fertilizante necessário. Então, quando ela solta a raiz depois da floração, a planta necessita, para dar flor, toda a energia dos bulbos lá de trás. Isso é uma, antigamente chamava de braço Leliocatleya, hoje é Rincolélio Cattleya primadona. Não sei se é tua, Salvador. Acho que é tua. Acho que eu tirei essa fotografia numa exposição e acho que essa planta é sua. Tá. Primadona. Uma flor de mais ou menos 15 a 16 centímetros de diâmetro. E quando você olha o bulbo, 0 de raiz. Esse é o exemplo de planta que solta raiz depois da floração. Esse é o exemplo da planta que está recebendo toda a energia para soltar essa flor dos bulbos traseiros. Então, toda a energia da planta para soltar essa flor vem lá de trás. Se você interromper isso, porque cortar antes de soltar a raiz no bulbo da frente, para que ela possa continuar crescendo, você vai prejudicar a planta até matar. E o bulbo novo que vai nascer, provavelmente vai pequenininho, se você cortar. Porque você cortou toda a energia dela. Então, quando replantar uma planta dessa e for cortar, espera soltar a raiz, o bulbo da frente. Quando o bulbo da frente, depois da floração, começar a soltar a raiz, ela já vai ter condições de absorver o nutriente necessário para crescimento. E é isso. É começar a soltar um pontinho de raiz. Não pode deixar a raiz ficar muito grande, porque você vai quebrar a raiz na hora do replantio. E por mais cuidado que você tenha, isso pode acontecer, tá?
Mas o ponto é esse. Raiz continua sendo o elemento principal de um bom cultivo. Independente do substrato. Você pode ver que isso são tirados em exposições, tá? A fotografia que a gente tira em exposições, tá? Independente do substrato. Isso é brita com, sei lá o quê? Turfa? Turfa, né? É. Olha só o enraizamento do negócio. Que coisa bonita. Bom, substrato, não interessa. DNA, para dizer que cada planta tem a sua característica, tem seu DNA. As plantas de laboratório têm uma resistência melhor a certas mudanças, mas alguma coisa tem de ser respeitada. Tem certos genes que você não consegue mudar. Você não consegue ter floração de purpurata, por exemplo, em julho. Porque o genzinho dela vai dizer, é só novembro. Por mais que você faça ela assim em frasco. A mesma coisa com o intermédio. Então, tem certas coisas que precisa respeitar. As plantas dentro do seu orquidário, como você só conhece o teu orquidário, e conhece bem, e é só seu, você sabe o lugar mais quente, o lugar mais úmido, o lugar mais sombreado, tá? Para que essas plantas tenham a floração no momento adequado, no lugar adequado. O Brasil como eu falo, é um continente, tem todo tipo de clima, tá? Tem condições pluviométricas interessantes. A gente fala, a Amazônia chove 2.000 milímetros por ano. Em compensação, tem uma catleia que chama dormaniana, que dá no Rio de Janeiro. Aqui, acho que chama Serra do Cipó. E ali chove 2.000 milímetros por ano. Então, quem tem dormaniana em casa, tem de colocar água, porque ela precisa de água. Ela diz, é bifoliar. Não é. Ela é, mas ela vem numa característica de condições de muita umidade. Você vê dormaniana em exposição? Difícil. É o que eles chamam de Catleia Pinóquio. Aquela que tem aquele narigão, né? Mas não tem por causa disso. Precisa saber de onde ela vem, do que ela precisa. Ou no teu orquidário, onde é que tem as melhores condições para colocar, onde tem mais umidade. É lá que ela vai ter de ficar. Senão você não vai ver flor. Talvez nem vai ver a planta. Condições de cada região para cultivo, tá? Aqui no Rio Grande do Sul é diferente do que a gente tem na nossa região, porque o clima é diferente. Aqui faz um frio desgraçado, pelo menos nessa época do ano, e toda vez que eu venho a Gramado eu tenho de comprar um guarda-chuva, porque chove. Em casa também preciso, mas eu tenho guarda-chuva em casa, não preciso comprar outros. Esse é o meu orquidário, tá? Essas condições de temperatura máxima e mínima durante o ano e a incidência pluviométrica. Na nossa região chove 1.400 milímetros por ano, tá? E como nós falamos sobre a evolução é algo que vem se fazendo ano a ano, muito mais rápido do que a gente imaginava, e podemos enfrentar e entender. O mundo é redondo, novamente, e o mundo gira, e nós temos de acompanhar essa evolução. Essa planta, durante anos e anos, foi o topo máximo que alguém queria ter no seu orquidário de valquiriana. Feiticeira.
Quantos anos tem isso? Mandarine, 1980. Tá. Esse era o topo do topo. Hoje, isso é uma evolução. Eu acho que a gente tem de acompanhar essa evolução e tem de entender essa evolução. As características não mudaram, mas a planta teve uma melhora genética e uma melhora de forma espetacular. Chamba, isso é para você, tá? Não é essa que você quer? É a estreata do Heitor? Tá, essa é a estreata do Heitor. 1945. Tá? É uma planta que da minha coleção, é a número 3524, lá em casa. Está prometida um corte para você. E disso se evoluiu a outras intermédias. E essa evolução vem crescendo. E esse é o primeiro prêmio da exposição aqui em Gramado esse ano. Então, as diferenças e a evolução sempre traz uma melhora, e a gente não queira lutar com a melhora. Diz, não, eu gosto dessa daqui. Não, você tem de aprender que o mundo gira. Esse é o conceito de julgamento, tá? Dentro das esferas e dos triângulos necessários de cada elemento da planta, da flor. E a gente julga muito mais a flor do que a planta em si. Tá? Eu fui numa exposição no Japão e lá se premiou planta sem flor, só pelo cultivo. E voltamos àquilo que chama observação. Temos de estar atento dentro do nosso orquidário, observar cada detalhe. Observação e persistência, verificar os desenvolvimentos e crescimento das plantas, raiz, folha, os pseudobulbos, observar as devidas variações, substrato, vaso. Toda vez que fizer uma mudança, a gente precisa estar observando se aquilo melhorou, piorou, deixou de acontecer, ou pode ser usado. E observar as mudanças do seu orquidário, porque ele é único. Bata no peito e diz assim, não existe nenhum orquidário igual ao meu. E não existe mesmo. Por todas as características que nós falamos no início. Obrigado.